Graças a Deus, estamos aqui de volta para mais uma live para propagar a santa e bendita palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante para as nossas vidas. O tema é a mãe e os irmãos de Jesus. Se você quiser ser um parente de Jesus, iremos aprender como devemos ter um grau de parentagem com Jesus. O livro de Mateus, capítulo 12, versículo 46 em diante, diz assim: E falando ele ainda, a multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-te. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Este versículo é um versículo muito importante, meu querido. Este versículo é um versículo de suma importância, minha querida ouvinte da santa e genuína palavra do Senhor. Jesus aqui, de acordo com a sua excelsa e grandiosa palavra, está nos alertando. Alguém estava lá fora. Jesus estava dentro de um templo, ministrando a gloriosa palavra do nosso soberano Pai Celestial. Enquanto isso acontece, alguém vem ao de encontro de Jesus dizendo: Senhor, lá fora está tua mãe e também teus irmãos. Eles querem falar contigo. E Jesus, ele com suas palavras delicadas, ele com suas palavras maravilhosas, disse: quem são meus irmãos? E quem é minha mãe? Jesus Cristo falando isso, eu venho entender neste momento que o povo se admira daquilo. E Jesus falando aquilo, olhou, estendeu suas mãos para os seus discípulos e para aqueles que estavam ali escutando o que ele estava transmitindo para o povo que estava dentro da igreja. Ele disse assim: minha mãe e meus irmãos são vocês que fazem a vontade de Deus. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as colocam em prática. Ele disse no versículo 49 e 50: E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Se você quer ser um irmão, uma mãe, uma irmã do nosso Mestre, do nosso soberano e supremo Salvador e Senhor da nossa vida, faça a vontade do Pai, que lhe enviou para trazer as boas novas. Se nós quisermos ser chamados de irmão, de irmã ou de mãe do nosso precioso Senhor e Salvador Jesus, nós temos que ouvir a palavra, nós temos que ler a palavra, nós temos que, o principal de tudo, obedecer o que a palavra nos concede. Assim seremos chamados irmãos, irmãs
e mãe do nosso precioso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus estava ali diante de uma multidão, falando das grandezas do Pai Celestial. Enquanto chega alguém lhe surpreendendo, dizendo: mestre, ali pelo lado de fora está tua mãe, e também juntamente com ela estão teus irmãos. Esta palavra que Jesus liberou para eles, para aquela multidão de pessoas que ali estavam escutando, foi uma palavra para que nós possamos abraçar com toda a nossa força. Foi uma palavra que foi para que nós possamos compreender que temos um grau de parentagem com o nosso Mestre, se nós fazemos a vontade de Deus. Nós somos chamados irmãos de Jesus. Nós somos chamados irmãs de Jesus. Nós somos chamados também de mãe de Jesus, se nós fizermos a vontade de Deus. A Bíblia tem muita valorização para que nós possamos compreender que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem um grau de parentagem para conosco. Se nós seguir as ordenanças de Deus, se nós seguir o que Jesus Cristo, através do seu ministério, Ele nos concede. E você, neste momento, que entrou nesta live, está assistindo esta live, você é privilegiado por Deus, você é escolhido por Deus, Deus te escolheu, e Deus coloca no teu coração algo sobrenatural, para que venha propagar o Evangelho de Deus. Pois o Evangelho de Deus não pode morrer por aqui. O Evangelho de Deus, ele tem que se expandir aos quatro cantos da terra. E você, Deus lhe entrega autoridade, Deus lhe entrega sabedoria, Deus lhe entrega discernimento. O importante de tudo é confiar e obedecer nas Escrituras de Deus. O Senhor Jesus Cristo conta contigo. O Senhor Jesus Cristo conta com você. O Senhor Jesus conta comigo, mas também conta contigo para ministrar o Evangelho de Deus. Pois o Evangelho de Deus, ele não tem que ser esvanecido. O Evangelho de Deus tem que ser propagado, para que toda a multidão, todo o povo, todos os confins da terra venha compreender que só o Senhor é Salvador da nossa vida. Aleluia. Pois, meus queridos, e a palavra de Deus, ela nos diz que importa que o Evangelho seja pregoado aos quatro cantos da terra, para que nós venhamos compreender que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo descerá com voz de arcanjo, com alarido de trombeta, anunciando a sua vinda. Anjos e arcanjos descerá para acolher de uma extremidade à outra dos céus os seus escolhidos. Pois a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos que são escolhidos. E você tem um chamado de Deus. Você é um escolhido de Deus para ministrar o Evangelho Santo do nosso Pai Celestial. Aonde eu vim lembrar do profeta Jeremias, que Deus disse: Jeremias, antes que tu foste formado, aleluia, no ventre da tua mãe, antes que saísse mesmo da madre da tua mãe, antes mesmo que tu foste gerado, eu te escolhi, eu te capacitei, e te dei também as nações por profeta. Assim te diz o Senhor para a tua vida. A palavra de Deus, meus queridos, é uma palavra que nunca vem para voltar vazia. Se esta palavra tocou no seu coração, creia no Evangelho. Ministre a palavra de Deus. Transmita.
a gloriosa, santa e bendita palavra do Senhor. Estude a santa Escritura de Deus para ministro do Evangelho. A Bíblia diz assim: eis que estou à porta e bato. O nosso Senhor Jesus Cristo abriu sua boca e disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei a vós, cearei também com vós, vós também ceará comigo. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo neste momento, através de sua mensagem? Está dizendo: se você abrir o seu coração para que a mensagem de Deus possa entrar dentro da sua vida, se você ler a Escritura de Deus, colocando em prática tudo que a Bíblia nos orienta, nos confirma para que nós possamos segui-lo, Ele se alimenta contigo da palavra. Ele te dá uma alimentação para que tu possa ter um raciocínio da palavra, para que tu possa entender e compreender a palavra para ministrar para alguém que ainda não compreende. Você está sendo privilegiado, você está sendo privilegiada, você está sendo convocado a partir de agora para ser ministro do Evangelho. O nosso Senhor, Ele não muda. Ele é o único, Ele é o ômega e o alfa. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele sabe de tudo antes mesmo de tudo ser constituído por Ele. E Ele sabe de todo o fim antes mesmo de chegar a este fim. Quando Ele diz assim: haja luz, e a luz resplandece nas trevas. Ele é o princípio, Ele já existia. Quando Ele disse que um dia Ele vai enviar o seu Filho unigênito para buscar a sua igreja, ainda não aconteceu, mas irá acontecer. Ele é o ômega, Ele é o alfa e também o ômega, o princípio e também é o fim. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém.